Olá, meu irmão, olá, minha irmã, amigo, amiga, paz e bem. Sempre na quinta-feira a gente faz uma pausa para ouvir, compartilhar uma palavra, para refletir um pouco sobre as questões da vida. E hoje eu quero falar justamente sobre essas pausas importantes da vida, porque a vida é feita de rotinas, rotinas para alguns muito corridas, de atividades, trabalhos, para outros rotinas menos agitadas, mas mesmo assim a vida vai tendo aquela agenda do cotidiano e dos cuidados, e por vezes a gente acaba deixando até de pensar qual o sentido disso tudo, ou se esquecendo da gente mesmo no meio dessa rotina toda. E a gente tem acompanhado a saga do povo de Deus aí no, nos textos do Gênesis e do Êxodo, e é interessante notar que logo depois da libertação no Egito, o povo sai em meio às lutas, em meio às dificuldades de um povo que está em marcha no deserto, eles fazem uma grande pausa, eles fazem um grande acampamento, uma grande pausa nos pés do monte para ouvir o que Deus tem a dizer. Essa pausa é importante porque o povo estava experimentando aquele novo modo de ser enquanto povo, e a rotina do deserto, a rotina do marchar e do parar, e de repente agora não. Agora é hora de uma grande pausa para que Deus fale. E o que Deus fala? Deus apresenta a lei para o povo, conhecida aí como os 10 mandamentos. E a gente está acostumado a se relacionar com a lei como algo que simplesmente deve se cumprir. Êxodo 21. Mas a lei, os 10 mandamentos, e na verdade toda a Torá, conhecida como os ensinamentos da lei, elas não têm exatamente esse objetivo de ser algo friamente para ser cumprido. Aquela pausa no pé do Monte Sinai tem como objetivo organizar o sentido do povo, organizar o caminho do povo, para que nós vivemos, para que nós existimos, como serão as nossas relações, no que nós cremos e o que esse modo de crer nos faz agir, como ele faz com que nós caminhemos. Se você parar para pensar nas leis do Êxodo, especialmente no caso dos 10 mandamentos, elas são leis que apontam questões genéricas, mas muito importantes, como, por exemplo, a valorização da vida, como, por exemplo, as relações éticas entre as pessoas, como, por exemplo, a importância do tempo do descanso, a importância do tempo da celebração a Deus, e por aí vai. Fica o convite para você ler aquela lei, mas não como aquilo que a gente é obrigado a fazer, mas sim como aquilo que eu falei até Êxodo 21, na verdade é Êxodo 20, não é? Não como aquilo que a gente é obrigado a fazer, mas sim como aquilo que Deus quer nos ensinar sobre a vida. Deus quer nos ensinar sobre nós mesmos. Nesse caso, sobre a identidade daquele povo nascente. Então, meu irmão e minha irmã, o convite que Deus faz para você nessas pausas da vida é, sim, paremos, respiremos, busquemos a Deus, busquemos compreender o significado, o sentido do nosso dia a dia e sigamos em marcha pelos desertos da vida, mas com confiança. Deus está com a gente para apontar o caminho. A palavra Torá, originalmente, ela não é lei no sentido da lei dura, do ordenamento, mas sim lei enquanto o ensinamento do caminho que a gente deve seguir. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Um grande abraço do pastor Pedro da Igreja Metodista na Lapa para você.